Um assunto polêmico. Câmaras de vereadores no estado estão discutindo a ampliação do número de vagas para a próxima gestão. Em Florianópolis, por exemplo, a Câmara aprovou em primeiro turno uma proposta para que o número de vereadores passe de 16 para 23 em 2013. Agora o projeto cumpre um prazo de 10 dias para ir para a segunda e última votação. A pergunta que fica é: nossas cidades precisam de mais vereadores? Vamos saber sobre as regras que aumentam o número de vereadores e quem fiscaliza esse processo com o diretor de controle dos municípios do Tribunal de Contas, José Geraldo Gomes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O que diz a lei exatamente? Quantos vereadores deve ter uma cidade? O assunto é tão importante, Pedro Paulo, que a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, que define as regras. Nós temos ali 24 faixas onde os municípios são enquadrados. Começa com até 15 mil habitantes, que tem direito a 9 vereadores, e vai até 55 vereadores para os municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Só que essa regra, apesar de ter sido aprovada em setembro de 2009, só terá validade para a próxima legislatura, que começa em 2013. Os vereadores têm aí o prazo normal para aprovar essa alteração dos vereadores, do número de vereadores, só que quem quiser que isso seja incluído na próxima eleição, que será em 2012, deverá fazer até um ano antes dessas eleições, ou seja, até outubro de 2011. Em algumas cidades já houve mudanças, em outras tiveram que voltar atrás. Por que essa confusão? Essa discussão ela é bastante polêmica em cada município, né? Porque a Constituição Federal define aí a quantidade máxima de vereadores, como por exemplo Florianópolis está na faixa de até 23 vereadores. Nossa Câmara hoje tem 16 vereadores. Poderia se aprovar ao invés de 23, 20, 18 ou ficar com os número de 16 mesmo. Isso depende de cada município, de cada realidade. Geraldo, aumentar a representatividade na Câmara significa aumentar também os custos. Existe um controle sobre isso? Existe. Esta mesma regra constitucional, que essa emenda constitucional, que é o número 58, ela define limites máximos de gastos com as câmaras de vereadores. Esses limites vão de 3,5% para municípios com mais de 8 milhões de habitantes e terminam ali com o limite de 7% da receita tributária do exercício anterior para municípios de até 100 mil habitantes. É importante esclarecer o que é a receita tributária, né? Ela é a soma de toda a arrecadação dos impostos, os municipais, como é o caso do IPTU, os transferidos pelo Estado, como é o caso do ICMS, ou pela União, que é o FPM, mais as taxas e as contribuições. Então, nesse caso de municípios até 100 mil habitantes, 7% desse valor é o limite máximo que as câmaras podem gastar. Se uma Câmara hoje está próxima desse limite e aumentar o número de vereadores para a próxima legislatura, ela não terá aumento de custo. E ao contrário, os vereadores terão possivelmente uma redução do seu salário. Agora, as câmaras que têm direito a 7%, por exemplo, e estão abaixo desse limite, certamente haverá um aumento desses custos com o aumento de vereadores. Até gostaria de tocar nesse assunto do salário um pouquinho mais profundamente. Há limite para o salário do vereador? Até quanto ele pode ganhar dentro desse 7%? Existe. Nós temos vários limites nas câmaras de vereadores. No caso de salário de vereadores, nós temos 2 limites importantes. A soma de todo o salário dos vereadores não pode passar 5% da receita do município. E temos um limite individual de vereador de acordo com a população do município, que é um percentual da remuneração de deputado estadual. E também é importante, Adriana, destacar que a alteração desse subsídio, desses valores durante a legislatura só pode ocorrer através das perdas inflacionárias, ou seja, o vereador vai receber num mês específico o valor das perdas dos últimos 12 meses. Agora, existem muitas irregularidades nas câmaras catarinenses? Não podemos assim afirmar que existem muitas, mas existe, né? O Tribunal de Contas, ele fiscaliza as câmaras de vereadores anualmente, julgando os administradores presidentes de câmaras pela regularidade ou irregularidade das suas contas. No caso de ser julgadas irregulares, nós temos presentes algumas situações que contrariam as normas legais e constitucionais. A que mais podemos destacar é o caso justamente do subsídio dos vereadores, que só pode ser acrescido anualmente através da composição das perdas dos últimos 12 meses, mas em alguns casos ocorre o seguinte: o prefeito encaminha para a Câmara um projeto de lei para recompor as perdas de todos, dos servidores municipais, do Legislativo, Executivo, vereadores e do próprio prefeito, e também um aumento a mais para esses servidores. E os vereadores pegam carona nesse aumento e recebem a mais. Esse a mais, normalmente, é o que ocorre de irregularidade e eles têm que devolver isso aos corpos públicos. Como é que é a rotina desse trabalho do Tribunal de Contas, de fiscalização? É anual, semestral?
Ela é anual. Anualmente o tribunal, as prefeituras e as câmaras, principalmente as câmaras nesse caso, elas prestam contas ao tribunal com dados eletrônicos a cada 2 meses e anualmente encaminham os dados através de um balanço que mostra a contabilidade da Câmara. O tribunal analisa esse balanço e esses dados, emite sua opinião e julga regulares ou irregulares essas contas. Mas nós temos também outros momentos onde nós analisamos as contas das câmaras. Nós realizamos auditorias em loco nos municípios, incluindo aí as câmaras, e também temos denúncias e representações, e não são poucas, que ocorrem contra administradores públicos das câmaras de vereadores. Tem um prazo para que seja votado, só para a gente relembrar o telespectador? O prazo para... Esse aumento no número de vereadores, as câmaras têm um prazo para votar isso? Se a Câmara quiser aumentar isso daqui a 10 anos, não há problema, não está contrariando a nossa norma constitucional. Mas quem quiser que isso entre em vigor a partir da eleição de 2012 para a legislatura 2013, terá até outubro de 2011, ou seja, 1 ano antes das eleições, para fazer a alteração. Geraldo, muito obrigada pelos esclarecimentos, e no site do Tribunal de Contas você encontra outras informações sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigado e um bom dia. Bom dia.